Hoje o tema é anestesia e é um procedimento médico que bloqueia temporariamente a capacidade do cérebro de reconhecer um estímulo doloroso. Isso por meio da administração de medicamentos. Embora se trate de uma técnica segura, são muitas as dúvidas sobre esse procedimento. Para acabar com alguns mitos, recebemos a doutora Dinamie Hatanaka, coordenadora do Serviço de Anestesia do Hospital Moriá. Obrigado pela participação, doutora. Pelo convite. Eu já quero começar, então, antes de chamar a participação dos telespectadores, sobre a diferença de anestesia local e anestesia geral. Qual que é a diferença? Bom, a anestesia local é quando a gente tira a dor, o estímulo, a sensação, né, que o paciente vai ter desse estímulo doloroso só na região que vai ser operada. Isso você pode fazer injetando anestésico local na região, ou você pode bloquear a inervação dessa região e aí permite que o doente seja operado sem sentir dor. A anestesia geral é um pouquinho mais complexa, então ela implica na gente tirar a dor, mas tirar a consciência e também com que o paciente fique imóvel. Isso para quê? Para o paciente ter mais conforto e para que o cirurgião possa fazer o procedimento cirúrgico com mais tranquilidade, né? Então, a anestesia geral é um pouquinho mais complexa, porque envolve tudo isso, mas é um procedimento muito seguro também, hoje com os monitores e com as medicações que a gente tem. Tá certo, vamos com algumas perguntas. A gente recebeu mensagens via WhatsApp, no telefone está aí na tela, 953071851. O Adriano do Guarujá, ele pergunta sobre a questão dele sobre a anestesia local. Pode deixar dormência permanente, doutora? A primeira coisa que a gente precisa saber é se foi realmente só uma anestesia local, então na região da pele e no tecido subcutâneo. E nesse caso, o efeito deve passar rápido e não deve deixar uma dormência permanente, né? Ou se ele fez o quê? Um bloqueio dos nervos específicos de determinada região do corpo, né? Nesse caso, o ideal, o esperado é que a anestesia passe em até 10 a 12 horas. Se você tiver algum problema que deu alguma sensibilidade um pouquinho maior no nervo, isso pode acontecer, embora seja raro. E a progressão normalmente é muito benigna, então depois de algum tempo a dormência costuma passar. Se isso está se prolongando a um tempo maior, o ideal seria que ele procurasse um neurologista, principalmente, para ver se ele teve alguma coisa diferente ou se vai ter uma progressão benigna aí. Tá ótimo. Doutora, vamos para mais uma pergunta, que é uma questão que é muito comum, né? A Lúcia, ela disse que quando teve o primeiro filho, recebeu uma anestesia RAC. Gostaria de saber se esse tipo de anestesia deixa sintomas, pois ela tem dor na coluna bem onde foi aplicada. Será que essa dor é por causa da anestesia? Mensagem da Lúcia daqui de São Paulo, doutora. Então, essa é uma pergunta que muita gente faz, porque tem aquela coisa da RAC ser na coluna e tudo isso, né? E o fato de algumas pessoas ficarem com essa queixa de dor depois da anestesia. Mas, normalmente, essa dor não está relacionada à técnica anestésica, né? Porque a gente perfura a pele, o tecido subcutâneo e o que vai para dentro é uma agulha muito fina, um pouquinho mais grossa que um fio de cabelo. E nesse caminho, normalmente, a gente não tem estruturas nervosas que, se forem lesadas ou se a gente encostar, causem uma dor assim que vai ser permanente depois. Então, isso é uma impressão que muita gente tem, mas que raramente está relacionada com a anestesia que ela recebeu para o parto. Tem gente que cria até o mito que pode ficar paraplégico, né? Isso, tinha esses mitos, antigamente a gente tinha agulhas mais grossas também, mas hoje a gente consegue, primeiro, ver o lugar que a gente tem que entrar direitinho, às vezes com auxílio de ultrassom até. As agulhas que a gente tem são muito menos traumáticas e mais finas, então a chance da gente ter uma lesão nervosa que vai causar uma consequência grave, como uma paraplegia, é muito pequena. Então... Doutora, para fechar a nossa conversa, eu queria falar sobre a questão da necessidade de operar em uma estrutura, em um local adequado. A gente fala de cirurgias plásticas, por exemplo, é muito comum que as pessoas passem por essas cirurgias em clínicas que não têm um aparato para atender no caso de uma emergência. Apesar da anestesia ser segura, ocorrências podem acontecer durante isso. Eu queria que você falasse sobre a necessidade disso. Então, na verdade, assim, quando a gente vai estudar, as mortes associadas à anestesia em si são muito raras.
Elas acontecem de 1 para 10 mil casos e em alguns estudos até 1 para 186 mil casos. Mas é difícil você isolar só a anestesia, né? Então, o que a gente precisa ter para agregar segurança a qualquer procedimento é o quê? Fazer a sua cirurgia num lugar que tenha uma estrutura adequada, né? Que tenham equipamentos adequados, que tenham pessoas que sejam adequadamente treinadas para, no caso de uma intercorrência, então, se você tiver um sangramento que é inesperado, se você tiver uma reação alérgica inesperada, você tiver qualquer problema que não esteja dentro do script, a estrutura funcione para que isso seja adequadamente tratado, né? Muitas vezes, nesses casos que a gente vê depois de morte ou complicações, foram cirurgias que estavam correndo normalmente e aí a gente teve um evento inesperado e muitas vezes a estrutura não estava preparada para cuidar dessa intercorrência, né? Doutora, muito obrigado pela participação e para desvendar esses mitos que infelizmente ainda existem relacionados à anestesia. Obrigada. Um forte abraço, doutora, e até a próxima.